A paz do Senhor Jesus, amados, que Deus abençoe a todos. E eu fico muito feliz, pois muitas pessoas estão ouvindo o nosso podcast, estão aceitando Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Muitas pessoas estão aprendendo a palavra de Deus e verdadeiramente agora começam a ter uma nova vida, uma vida com Cristo. E quando você tem uma vida com Cristo, tudo vai de bom para melhor. A palavra diz lá em João capítulo 10, versículo 10, diz assim, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio dar vida em abundância. Jesus veio para nos dar uma vida em abundância para nós, uma vida farta de alegria, de paz, de felicidade. E hoje nós vamos entender mais ainda o porquê Jesus é realmente chamado o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E com um tema maravilhoso, Jesus, o Filho unigênito de Deus. E para nós entendermos a palavra do Senhor, entendemos que Jesus é tudo, desde o princípio. A palavra mostra isso para nós, lá em Marcos capítulo 1, no versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o princípio de todo o Evangelho, de toda a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o princípio de todas as coisas. E para cada vez mais nós entendermos, é importante nós fazermos a leitura da palavra do Senhor para que eu e você compreendamos a grandeza de Jesus. Então fala assim, lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 15, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, Jesus, e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, a palavra está mostrando aqui para nós que tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito por Jesus e para Jesus. E sem Jesus, nada existiria. Ele é o princípio de tudo, amados. Ele é o princípio, o começo e o fim. Ele mesmo fala que ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim de tudo. O começo de tudo e o fim de tudo. E o que é o fim de tudo, Bispo Moacir? O fim de tudo é nós morarmos lá no céu com o Senhor Jesus. É morarmos lá com Ele, amados. A palavra nos diz, vai entendendo, porque Jesus, Ele é o Filho unigênito. Unigênito quer dizer único, o Filho legítimo de Deus. Mas Bispo Moacir, Deus só tinha Jesus como seu Filho legítimo, unigênito? Sim, com certeza. Mas nós não somos filhos de Deus? Calma aí, espera que você já vai receber a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Calma. Olha o que a palavra fala lá em João capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui nós vamos colocar a tradução, o que quer dizer verbo, o que João queria dizer, quem era o Verbo? O Verbo era Jesus Cristo. Então a palavra João está falando o que aqui? João capítulo 1, versículo 1. Eu vou colocar agora a tradução. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Então aqui
né? João já está afirmando que Jesus é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então eu quero repetir aqui para vocês, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus criou os céus, as terras, as constelações, o universo, o sol, tudo aquilo que você possa imaginar quando você olha lá para o céu e você vê, né, constelações, estrelas, um mundo, né, que aos nossos olhos, ele é infinito, galáxias, e estamos falando de coisas, né, grandes aos nossos olhos. E aqui na Terra, né, tudo aquilo que você vê de maravilhoso. Jesus poderia ter feito um céu vermelho, não poderia? Mas ele fez um céu azulzinho, para quando nós olharmos ao céu, nós olhemos um céu azul, um céu gostoso de se olhar. Jesus criou os pássaros, as plantas, as árvores, os rios, os mares, tudo foi criado por ele. Mas não foi Deus, Bispo Moacir, que criou tudo isso? Sim, foi Deus, mas nós estamos falando de um único corpo, nós estamos falando de uma trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas que habitam apenas num corpo, mas são distintas, eles são apenas um corpo, mas são três pessoas. E nós podemos entender que explicando para vocês aqui, as três divinas pessoas da Trindade estão presentes em nossas vidas. Deus é revelado nas Escrituras como um só Deus, existente como Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a doutrina da Trindade, preste atenção, expressando a verdade de que dentro da essência una de Deus subsistem três pessoas distintas, compartilhando uma só natureza divina comum. Então você tem que entender isso. Você tem que entender que Deus, sendo Pai, teve o seu Filho unigênito, único. É o seu Filho amado. A própria palavra fala para nós, em Marcos capítulo 1, no versículo 9, sobre o batismo das águas de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele, e viu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha só a declaração aqui que Deus faz sobre Jesus, que ele é o seu Filho unigênito, o seu Filho que ele ama, que ele se compraz com ele, de amor, de ternura, de felicidade. E quando Deus ele fala aqui, não somente aquele local no Rio Jordão, aquelas pessoas ouviram, o universo inteiro pôde ouvir Deus falando que Jesus é o Filho amado dele, em quem Deus se compraza. Olha só o que a palavra fala aqui em João. Vamos abrir aqui João capítulo 1, no versículo 14. E o Verbo
E Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então aqui a palavra, ela vem nos confirmando sobre Jesus ser o Filho unigênito do Pai, de Deus, né? Então nós vimos a glória, nós vemos atualmente a glória do Senhor em nossas vidas. Aqueles que têm Jesus, a glória do Senhor se manifesta em nós. Ela vem, a glória do Senhor, ela vem para nos abençoar, trazer vitória, trazer graça, trazer saúde, fazer sinais, prodígios e maravilhas, amados. Isso é tudo que nós temos de maravilhoso em nossas vidas, de fazer parte desse corpo que é santo, que é o corpo de Cristo, que está dentro do Pai, que está dentro de Deus. A palavra, ela diz aqui, e é muito importante você cada vez mais entender isso, qual é a vontade de Deus, e está falando aqui, João capítulo 17, no versículo 21, qual é a vontade de Deus e a vontade de Jesus. Olha o que Jesus fala: para que todos sejam um. Quem é esse todos? Eu e você, eu e vocês, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Deus está em Jesus. E aqui fala, e eu em ti, Jesus está em Deus, que também eles, nós, sejamos um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, olha o que Jesus está falando. Olha, Pai, como tu é dentro de mim e eu sou dentro de você, eu quero que eles também estejam dentro de nós. Olha que maravilha! Nós, sendo pecadores, sendo pessoas que erramos a todo instante, mas mesmo assim, Jesus, sendo o próprio Deus, se fez servo para morrer naquela cruz do Calvário, dar a vida dele por mim e por vocês, pagando o maior preço, o maior resgate que ele poderia pagar. Deus, deu seu Filho unigênito, deu para ser pago a nossa libertação, a nossa dívida que nós tínhamos aqui nessa terra, o nosso pecado, para ser paga com o sangue de Cristo, com a vida de Cristo, com o seu Filho unigênito. Deus pega o seu único Filho unigênito e dá para morrer por mim e por vocês, pela salvação da nossa alma, para nos libertar do pecado, e que pela graça do Senhor Jesus Cristo, conforme já foi lido aqui, a graça dele venha nos salvar, porque nós somos salvos pela graça do Senhor. Aqui continuando, amados, é só bênção, é só vitória. Olha o que a palavra do Senhor fala, para que você possa entender o poder de Jesus de ser o Filho unigênito de Deus. Olha só, João capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo, amou eu e você de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, se você crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como seu único, exclusivo Salvador, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse não pereça é aonde as pessoas terão uma morte, uma segunda morte, que essa morte, qual é a morte? É as pessoas que irão para o inferno. As pessoas que não aceitarem Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, e entender que Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus nos amou e deu o seu Filho para nos salvar, nos resgatar de todo esse mal, de todo o pecado, de toda a dívida, para nós não irmos para o inferno, nos libertou
das garras do diabo, nos libertou, ele venceu o diabo, ele venceu a morte não pode mais nos dragar, a morte não dragou a Jesus Cristo, nem corpo e nem espírito. Jesus venceu a morte, ele venceu. Quando a morte pensou que ia pegar o corpo de Jesus, Jesus falou, não, o corpo é meu, o espírito é meu, você não pode pôr a mão em mim, porque eu sou Deus. Então ele venceu a morte, ele derrotou a morte. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, através da vontade de Deus, é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, que irá também nos ressuscitar, que irá também nos levar ao céu. Olha que maravilha! Olha o que a palavra fala aqui, continua em João capítulo 3, no versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quantas pessoas metem o pau em Jesus, quantas pessoas falam mal de Jesus, quantas pessoas crucificam ainda Jesus, humilham Jesus Cristo de tantas maneiras, mas Jesus já foi crucificado. Você está perdendo tempo, você está perdendo tempo aí. Presta atenção, não adianta você querer ser mais que Jesus, não adianta você querer ser mais que Deus. O seu eu tem que cair por terra, porque o Filho unigênito do Senhor, o nosso Deus, ele veio ao mundo não para condenar o mundo, porque ele ama o mundo, ele nos ama, mas para que o mundo, eu e você, fôssemos salvos por ele. Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio para nos salvar, veio para salvar o mundo. Olha que maravilha, olha a graça do Senhor. Versículo 18, quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha o que foi falado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só, quem crê no Filho unigênito de Deus, esse não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer, nós temos que acreditar no Filho unigênito de Deus, meu irmão, minha irmã. Olha o que a palavra fala em João capítulo 5, no versículo 41. Eu não recebo glória dos homens. Jesus aqui que está falando. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Amados, Jesus veio e muitas pessoas não acreditaram nele e não acreditam até hoje. Mas Jesus, ele afirma aqui que muitas pessoas acreditam em homens e dão honra para homens, de vez de dar honra a Deus. Dê honra a Deus, que Deus irá honrar você, irá abençoar você e a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Creia somente, creia no Senhor, creia no poder dele, em nome de Jesus Cristo. Olha aqui também o que a palavra fala, João capítulo 5, no versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha, Jesus aqui ele faz uma afirmação, na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra, se você estiver ouvindo a palavra do Senhor agora e aceitar e crer naquele que me enviou, acreditar que Deus enviou a Jesus, tem a vida eterna. Você não quer ter uma vida eterna, amados? Você não quer ter uma vida eterna lá no céu com Jesus, com Deus, com a sua família, com a nossa família, viver em amor, viver em paz, em alegria, em felicidade? Você não vai entrar em condenação, mas passou da morte, aquela morte que Deus acabou de pôr a palavra na minha boca, aquela morte lá para o inferno, né? Você passou da morte para a vida.
Isso é maravilhoso. Creia no Filho unigênito de Deus. Olha o poder do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Que maravilhoso que Deus tem para mim e para vocês. Olha aqui, eu quero ler para vocês aqui em 1 João. Vamos lá. Glória a Deus. Antes de ler 1 João, vamos aqui em João capítulo 20, no versículo 28, aonde Tomé respondeu e disse para Jesus: Senhor meu Deus e Deus meu. Aqui, amados, a palavra está nos mostrando que Tomé reconhece Jesus como Deus. Ele coloca aqui, Tomé, ele coloca aqui claro, Senhor meu, já chama, o judeu daquela época só chamava Deus de Senhor. Então ele coloca aqui, Senhor meu e Deus meu, Tomé, ele já coloca, é claro aqui, que Jesus é o próprio Deus. As Escrituras declaram que Jesus é Deus. Este é o alicerce da fé cristã e da máxima importância para a nossa salvação. Se Cristo não fosse Deus, preste atenção, não poderia ter feito a expiação pelos pecados do mundo. A divindade de Jesus Cristo é demonstrada pelos seguintes fatos, versículos. Olha aqui, preste atenção. Jesus, ele é chamado de Deus. Aqui como nós, Senhor e de Deus, em João 20, 28. Ele é chamado também de Filho de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17. Ele é chamado o primeiro e o último. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Jesus é chamado também de o Santo, Atos, capítulo 3, versículo 14. Aqui Jesus é chamado o Senhor, também lá em Atos 9, 17. E Jesus também é chamado Senhor de todos e Senhor da glória, lá em Atos capítulo 10, versículo 36, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Olha só, o reconhecimento do Filho unigênito, que a palavra diz que o próprio Filho unigênito de Deus é o próprio Deus. Jesus, ele é o próprio Deus da nossa vida. Agora nós vamos aqui lá, como tinha falado para vocês, em 1 João, vamos fazer a leitura aqui, que é uma vitória muito grande hoje nossa. 1 João capítulo 5, no versículo 11, que fala assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, amados, é muito claro aqui, Esse é o testemunho, que Deus deu a vida eterna para nós. E esta vida está em seu Filho. Se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, de maneira alguma. Então nós precisamos aceitarmos Jesus como nosso único, exclusivo Salvador. Vamos ler aqui também em 1 João, capítulo 3, no versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, qualquer que nele, em Jesus, tem esta esperança, você tem a esperança de ser salvo por Jesus,
crer em Jesus Cristo, que Ele vai te dar a vida, Ele mesmo nos purifica, né, a si mesmo, como Ele também é puro. Jesus é puro e quer nos purificar, amados. Jesus, Ele quer nos salvar, quer nos abençoar. Vamos lá em João capítulo 3, no Gálatas capítulo 3. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, no versículo 26. Fala assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amados, aqui é muito claro, porque todos nós somos filhos de Deus, né, pela fé de aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador. E a palavra fala que nós nos revestimos, quando nós somos batizados, somos revestidos com o sangue de Cristo. Nós somos revestidos com o poder da glória do Senhor em nossas vidas. E essa palavra é para todos que querem aceitar Jesus Cristo e se salvar. Essa palavra, ela não vem para uma religião, essa palavra é para a humanidade. Por isso que aqui fala no versículo 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos uma pessoa em Cristo Jesus. A palavra também fala aqui. Agora, chega naquele ponto que você pergunta, mas nós não somos filhos de Deus também, Bispo Moacir? João capítulo 1, no versículo 12, fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós nascemos da vontade de Deus. Nós morremos com Cristo e nascemos com Cristo novamente. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, preste atenção, como nosso único exclusivo Salvador, nós morremos e nascemos com Ele novamente. Então, preste atenção, vou repetir o versículo 12 para vocês. Mas a todos quantos o receberam Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. A partir de agora, aceite Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador. Aceite Ele, aceite o Filho unigênito de Deus como o seu Salvador. E a partir daí, você vai se tornar filho legítimo de Deus. Olha só que maravilha! Repitam essas palavras comigo e diga assim: eu aceito o Senhor Jesus como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia, a partir de agora, o seu nome, o meu nome está escrito no livro da vida. Nós aceitamos Jesus como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então, amados, agora nós também somos filhos legítimos do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.